A gente está vendo um momento aí de retomada da Selic, né? E isso faz com que alguns investidores que estavam ali na renda variável, investindo em fundos imobiliários, por exemplo, estão optando por migrar os seus investimentos para uma renda fixa em busca aí de uma rentabilidade praticamente no mesmo nível, só que livre de risco, tá? Porém, o que eu quero destacar para vocês aqui hoje são alguns cuidados que a gente precisa tomar e prestar atenção quando a gente for investir aí, principalmente em alguns dos títulos do Tesouro Direto. Beleza? Então a gente vai decorrer aqui nesse vídeo sobre os principais títulos, qual que é o momento ideal para você investir em cada um deles e quais os cuidados, que é o mais importante, que você pode estar deixando passar aí na hora de investir nesses títulos. Fechou? Então se você ficou interessado nesse tema, você já sabe, jovem, faz o seguinte, vem comigo até o final do vídeo. Editor, solta a vinheta, vamos junto. Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. E para você que já tá ligado, então, aqui quem fala é o Leandro Cubas e eu espero que vocês estejam aí 100%. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito interessante, jovem. A gente vai ver alguns cuidados que vocês precisam tomar aí na hora de investir nos títulos do Tesouro Direto, tá? A gente tá vendo esse movimento aí de retomada da Selic. Então a gente vai dar uma estudada no que é esses movimentos, qual que é o momento ideal de você investir ou de acordo com alguma estratégia, né, investir em quais desses títulos, a gente vai falar sobre cada um deles e como você consegue ainda aproveitar alguns momentos, né, do ciclo da economia para você poder ganhar mais dinheiro quando você investir aí no título certo, em um desses títulos do Tesouro Direto, e os cuidados que você precisa tomar também para você não perder dinheiro quando você investir em um desses títulos, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, apesar de ser renda fixa, você pode sim perder aí um pouco do dinheiro que você está colocando quando coloca aí nesses tipos de investimento, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar aqui o conceito essencial que a gente precisa saber. A primeira coisa é que basicamente vocês precisam deixar o like aqui no vídeo para me ajudar aí no crescimento do canal, beleza, jovem? Se você não for inscrito e se interessou pelos temas, a gente fala aqui sobre bolsa de valores, economia, renda fixa, renda variável, como conseguir construir um patrimônio aí interessante na bolsa de valores para você poder viver de renda passiva, né? Poder dormir tranquilo aí enquanto o dinheiro trabalha para você. Bom, esse é o tipo de conteúdo que eu trago para vocês aqui no meu canal, então fica o convite para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, é o mais importante se você ainda não fez também, para você receber o alerta aí dos próximos vídeos que a gente distribuir aqui no canal. E o que acontece então quando a gente fala aqui de renda fixa, renda variável e tal, a gente precisa, antes de tudo, né, pegar aqui e fazer uma abstração do cenário e colocando de forma macro, a gente tem aqui a nossa taxa de juros, né? A economia ela funciona em ciclos, né? Então ela vai estar em momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, e assim a economia vai girando para que a gente consiga ter aí tudo nos seus devidos lugares, tá? Então um ponto que a gente precisa saber, sempre quando a gente vai investir, eu já vou destacar aqui para vocês, hoje a gente está com uma taxa Selic de 5,25% ao ano. E o porquê que eu estou falando isso, Leandro? Porque a taxa Selic, ela é a principal taxa, né, que vai influenciar nesses demais investimentos que a gente vai falar aqui, principalmente do Tesouro Direto, beleza? E hoje, já adiantando para vocês, jovem, a gente está numa retomada da taxa Selic. A gente estava aí, para quem vai lembrar, para quem investiu alguns anos aí atrás, a gente está aí no ano passado, bateu os menores patamares da taxa Selic, né, batendo aí 2% ao ano. Então a gente saiu de lá a gente chegou a bater em meados aí de 2015, 2016, 14, 15% da taxa Selic, e aí conforme os anos foram passando, né, ela começou a cair, foi tendo uma correção natural, e aí devido à crise e tudo, precisou ser gerado alguns estímulos, né, financeiros, então isso fez com que precisasse ser ajustado também esse valor da taxa, e aí a gente chegou ali nos patamares de 2%. Agora a gente está com uma projeção já de retomada da taxa Selic, né, hoje a gente está aí com 5,25, então ela já saiu de 2%, subiu para 5,25, a gente já está aí com algumas projeções dela bater 6, 7%. A gente vai decorrer isso aqui mais ao longo do vídeo. Presta atenção então e deixa isso já anotado, jovem, essa questão dos ciclos, porque vai fazer muita diferença conforme a gente for decorrer aqui nos próximos tópicos, tá? Então o primeiro cuidado que você precisa ter, já eu detalharia esse cara aí, deixaria em destaque, né?
comentaria então a taxa Selic que você precisa estar ciente como ela está e as suas projeções, como é que elas estão sendo feitas, né, de acordo com os momentos do ciclo da economia. Eu estou ressaltando isso porque quando eu comecei a investir, eu tinha em mente de que um ciclo de uma economia ele era fixo, né? Por exemplo, a gente ficava 2 anos num ciclo de baixa e depois mais 2 anos num ciclo de alta, e aí assim funcionava a economia. Então eu sempre falava, mas que ciclo que a gente está? E aí a galera falava, depende, a gente precisa prestar atenção nisso e aquilo. Então são vários fatores, né, que podem influenciar, e um ciclo ele pode levar anos aí para começar um ciclo de alta e pode permanecer em anos também aí num ciclo de baixa, tá? Então com o tempo você vai pegando esse feeling, você vai sentindo e tendo noção de como é que tá esse ciclo. Uma dica que eu dou já para vocês, então, é entrar lá no site do próprio Banco Central, eu vou deixar o link para vocês na descrição, onde eles costumam fazer as projeções, tanto do IPCA, do IGPM, dos principais índices que a gente mede aqui a inflação, né, no país. Você tem também a projeção do Tesouro aí, da Selic, né, não do Tesouro em si, né, mas da taxa Selic, que que o Tesouro usa como base e que influencia esses investimentos do Tesouro que a gente vai falar aqui no vídeo, tá? Então eu vou deixar aí para vocês como é que tá mais ou menos a projeção do Banco Central e por que eu tô falando que a gente tá aí num ciclo então de retomada de alta. A gente saiu num ciclo de 2%, né, numa taxa de juros ali de 2%, a gente já tá aí com essas projeções então de beirar 7% até o final desse ano. Então, dando continuidade e puxando já esse gancho, a gente pode falar então do título mais básico que a gente tem aqui do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic ele vai render então aí, como vocês já devem imaginar, 100% do Tesouro Selic, o que faz dele então um título pós-fixado, a gente chama. Por que pós-fixado? Porque você sabe quanto que ele vai render, mas você não sabe monetariamente o quanto que isso vai te rentabilizar ao longo do tempo. Pera, vamos por partes, Leandro. Isso significa que você sabe que ele rende então 100% da taxa Selic. Logo, ele vai acompanhar então para cada ano, cada mês que se passar aí, a rentabilidade da taxa Selic. Hoje a gente está com uma taxa de 5,25%, só que a gente sabe que até o final do ano a estimativa e a projeção do Banco Central é que ela atinja então 7%. A gente pode dizer então que se eu investisse hoje no Tesouro Direto, eu estaria rentabilizando meu dinheiro nesse mês a uma taxa aí, né, convertendo o anual de 5,25, só que conforme os meses forem passando e a taxa Selic for sendo atualizada, for aumentando, essa minha rentabilidade também vai acompanhando a variação da taxa Selic. Então por isso que ele é um título pós-fixado. Você sabe qual é o índice que ele está atrelado, que no caso é a Selic, só que a Selic ela pode variar a cada 45 dias, que é onde acontecem as reuniões do Banco Central, do Copom, para poder estabelecer aí qual que vai ser a meta Selic, se ela vai continuar na mesma taxa, se ela vai aumentar ou se ela vai cair. Beleza? Então, o que a gente traz aqui de cuidado nesse título do Tesouro Selic? Apesar dele ser um título mais simples e o título mais conservador que a gente tem aqui no país de investimento, porque por mais que muitas pessoas não saibam, o governo ele é o cara que você pode emprestar o seu dinheiro e que você tem o menor risco aí para correr, porque o governo ele pode ter vários artifícios para poder te pagar essa grana depois. Então ele provavelmente é o cara mais seguro para você emprestar o seu dinheiro. O que faz então desse título ser utilizado por vários investidores como a própria reserva de emergência, tá? O que na verdade, eu aconselho sempre a gente a diversificar a nossa reserva, por mais que a gente tenha aí o Tesouro Selic. Vale você colocar uma porcentagem da grana aí no Tesouro Selic, se for do seu interesse, e também colocar ele num outro investimento que cubra aí as premissas para você investir numa reserva de emergência, tá bom? E qual que é o cuidado então, Leandro, que a gente tem que ter, né? Além desses itens que a gente já falou, de saber como é que está o ciclo da economia, como é que está a taxa de juros, né, acompanhada aí nessas projeções, qual é o cuidado que eu tenho que ter então com o Tesouro Selic, né? Já que ele é o título mais básico. Você vai ver lá no site da sua corretora ou do próprio Tesouro Direto, todo o investimento do Tesouro Direto ele tem um vencimento, então a taxa Selic ela também tem um vencimento. Só que o que acontece é que você não precisa esperar esse vencimento para você resgatar essa sua grana, você pode resgatar ela a qualquer momento. Então você deve estar pensando, pô, excelente, é isso mesmo que eu procurava, né? Colocar minha grana lá e depois, se começar a rentabilizar mais ou menos ali, eu tiro ela e invisto em outro lugar. Até aí, beleza. Só que o que a gente precisa tomar cuidado, como eu expliquei para vocês da questão do ciclo, né, que a gente precisa tomar cuidado, prestar atenção como é que tá, acontece que se a gente pegar o exemplo real de hoje, se você pegar a taxa Selic valendo aí 5,25,
a inflação hoje ela está maior do que o Tesouro Selic está te pagando. Ou seja, na prática, se você investir o seu dinheiro hoje no Tesouro Selic, você que é um cara entendido agora, vai olhar as projeções lá do Banco Central, você vai ver hoje que o IPCA, que nada mais é do que a inflação, está rendendo muito mais, né, do que a Selic. O que isso quer dizer? Significa que o seu poder de compra ainda não é o suficiente para você poder manter o seu padrão que você tem hoje. Você vai estar investindo o seu dinheiro, né, no Tesouro ali Selic, você vai estar vendo uma rentabilidade de fato, só que esse dinheiro você não consegue continuar comprando as mesmas coisas que você compra hoje. É um dinheiro meio que ilusório, porque a inflação está maior, ou seja, uma Coca-Cola que você comprava hoje, por exemplo, a R$10, com a inflação maior, você não consegue mais comprar a mesma Coca com R$10. Você vai precisar, por exemplo, de R$12, tá? E aí vamos supor que você investindo hoje no Tesouro Selic, mesmo você tendo uma rentabilidade, supondo que você investiu os R$10, quando ele terminar ali, né, o prazo dele, você vai resgatar, por exemplo, R$11. Você vai ver ali, né, de 10 saiu para 11, aí você fala, opa, ganhei dinheiro. Só que a Coca-Cola ela aumentou mais que isso do que você ganhou. A Coca-Cola foi para 12, então, ou seja, você ganhou dinheiro, mas ainda assim você não consegue comprar o mesmo produto que você comprava antes. Então esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter na hora de investir nesse primeiro título e nos demais que a gente vai explicar. Cada um vai ter uma característica diferente, né, em um momento certo para você poder investir. Então, nesse caso, o Tesouro Selic hoje, se você investir, você vai estar perdendo para a inflação. E por isso que a gente fala que quem investe também na poupança, né, também está perdendo dinheiro para a inflação. A poupança rende aí 70% da taxa Selic, mais a taxa TR, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe porque não faz parte do escopo aqui desse vídeo. Mas então, esse é o cuidado que você precisa ter. Aí você deve estar se pensando então agora, puxando o gancho, Leandro, beleza, então se o Tesouro IPCA, né, ou se a inflação está rendendo mais que o Tesouro Selic, então eu vou investir o meu dinheiro no Tesouro IPCA. Eu sei que tem um Tesouro IPCA aí que vai me pagar a inflação, mas uma taxa pré-fixada ainda. Olha só que interessante, né? Eu vou ganhar a inflação que já está maior, a Selic está aqui, a inflação está maior que ela, então eu já vou ganhar mais que a Selic, e ainda de quebra eu ganho mais uma taxa pré-fixada, que vai variar aí de 4 anos, de 4%, 5%, né? Então, vamos lá, e aqui a gente já vai mudar de característica. Como eu falei, o Tesouro Selic, apesar dele ter uma data de vencimento, você pode resgatar ele a qualquer momento. Só que o Tesouro Selic, ele é voltado para o investidor, né, que quer deixar o seu dinheiro ali em curto prazo, um dinheiro de fácil resgate, né, sem ter muita dor de cabeça. Então ele é mais indicado aí para esse curto prazo. Já o Tesouro IPCA, se você for investir pensando nessa estratégia que eu comentei, de você tentar rentabilizar mais do que o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA ele é mais indicado para investimentos a longuíssimo prazo. Você vai ver lá na sua corretora que os títulos do Tesouro IPCA, mais alguma coisa, né, mais uma taxa pré-fixada lá, vai vencer em 2040 e bolinha, 2045, 2050, né? Então a gente percebe que ele tem um prazo muito maior. E o que isso interfere, né? Na verdade, assim, por mais que ele tenha um prazo de vencimento maior, você também pode resgatar ele a hora que você quiser. Só que aí aqui eu vou entrar no mérito do primeiro cuidado que você tem que ter, então, com o Tesouro IPCA, tá? Se você vai investir nele pensando que o IPCA vai cobrir aí, já que está ganhando mais do que a Selic, você quer ser o espertão ali e investir nesse cara porque ele está te rendendo mais, o que acontece é que se você resgatar esse dinheiro antes da data de vencimento, você pode correr o risco de sofrer com um cara que a gente chama de um evento, né, de marcação a mercado. Tá? Eu já tenho uns vídeos aqui explicando sobre marcação a mercado, eu vou tentar deixar eles aqui no card, se for do seu interesse para assistir, mas basicamente o que acontece a marcação a mercado é que esse título pré-fixado, né, o Tesouro IPCA, como ele vai te pagar o IPCA mais uma taxa pré-fixada, que você vai saber exatamente quanto que é, apesar dele ter esse título aí com nome pré-fixado, esse título é como se ele fosse uma ação ao longo do tempo, né? Ele vai variar o seu valor, ele vai ter dias que ele vai estar mais caro, tem dias que ele vai estar mais baratinho, e isso vai impactar também no seu investimento. Então vai ter momentos que você vai estar ganhando muito mais e vai ter momentos que você vai estar ganhando muito menos, justamente porque esse título ele é atualizado, né, diariamente com base nas negociações de valores no mercado desse investimento, tá? Então por isso que ele sofre essas oscilações. Só que se você deixar o seu dinheiro investido até o final da data, até 2040 e bolinha, quando ele fala, você vai receber exatamente o que lhe foi prometido. Você vai receber toda a correção da inflação desse período, né, que ficou lá investido, todo o IPCA, mais a taxa de juros que ele te deixou prefixada.
Só que aí que fica o detalhe, se você resgatar antes, você pode correr o risco de resgatar menos do que você deveria, né? Sofrer aí um prejuízo, ou também você pode tirar vantagem desse cara da marcação ao mercado para ganhar muito mais, só que isso eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, tá? E qual que é então o segundo cuidado que a gente tem que ter também nesse título, Leandro? Apesar de você estar vendo que hoje o IPCA está valendo mais que a Selic, um outro cuidado e uma sacada que você precisa ter para investir nesse título é que você precisa saber que, lembra que eu falei no começo do vídeo que a economia ela funciona em ciclos? E hoje a gente está num ciclo de retomada da taxa Selic, ela saiu de 2% e está batendo ali próximo já de 5,25% para ir para 7%. Ou seja, a Selic ela existe, na verdade, como um mecanismo de proteção para poder controlar a inflação que está maior. Então, como a inflação hoje está maior que a Selic, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic para a inflação poder diminuir. Então, o que vai acontecer nesse título se você investir no Tesouro IPCA, sabendo, porque você já está olhando aí as projeções do Banco Central, sabendo que a Selic está subindo, o que vai acontecer com você? Você vai ter provavelmente, se você for resgatar esse título com antecedência, você vai ter teoricamente um prejuízo, vai resgatar menos do que deveria. Justamente porque com a Selic subindo, a inflação, que é o IPCA, ele tende a cair, né? Ele vai cair ali do valor que ele está hoje, então ele talvez não se torne mais tão interessante. E se você for resgatar esse título, né, então você já vai ter essa desvalorização do IPCA e você pode sofrer aí com o efeito da marcação ao mercado, que é justamente esse evento de marcações do preço, né? Todos os dias ali eles são atualizados. E como ele já vai ser um título que talvez não faça mais sentido, já que a Selic está valendo muito mais, esse cara aí você vai poder resgatar ele então com um pequeno prejuízo aí. Então fica esse cuidado para esse título, tá, do Tesouro IPCA. Fechou, jovem? Se você tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários, porque esse é um tema que eu queria trazer, muito importante, de uma reflexão que é difícil da gente encontrar aqui no YouTube, e só quem tem realmente essa vivência em alguns anos aí consegue ter essa percepção, tá? Ou ao menos que você leia algum livro específico, né, que te traga esses detalhes mais ricos. E um outro cara, já pra gente puxar o gancho também, então a gente falou do Tesouro IPCA, a gente tem um outro título similar, parecidíssimo, que é o título pré-fixado, né, um tesouro pré-fixado. Diferente só do IPCA, ele não vai te dar, né, um IPCA mais alguma coisa, ele vai te pagar já um valor fixo, ele vai colocar lá 10%, por exemplo, ao ano. Então se você investir nesse título, você vai ganhar 10% ao ano fixo, 11%, e geralmente ele tende a te dar uma taxa mais atrativa, né, do que a Selic. Hoje a gente está aí com a taxa Selic de 5,25%, você consegue encontrar alguns títulos pré-fixados aí, eu não lembro a última vez que eu olhei, mas a 8%, 9%, como eu falei, dependendo dos títulos, eles vão sendo criados novos títulos com taxas aí diferentes, né? Então você vai encontrar eles sendo mais atrativos. Aí você fala, então beleza, Leandro, eu vou escolher esse cara, né? Porque ele está me pagando mais que a Selic e ainda eu não corro o risco da inflação. Se a inflação cair, eu ainda continuo ali com meus 10% garantido todos os anos. Aí acontece que esse cara ele sofre o mesmo problema de marcação ao mercado também do Tesouro IPCA, porque todo título pré-fixado ele precisa ter esses ajustes no preço de acordo com as variações, né, das negociações do mercado, ele precisa ser ajustado para no final ele poder te pagar esses 10%, então ele precisa ficar tendo esse ajuste no preço. E por isso que a gente chama ele de investimento, né, de pré-fixado, diferente do Selic que é um pós-fixado. Tá bom, jovem? Então, esse título ele também vai ter um vencimento longo, ele também é indicado para pessoas, eu diria até que mais experientes do mercado e que visam aí um longo prazo, porque se você deixar ele até o final do vencimento, você vai resgatar exatamente o que foi prometido, né, sem nenhuma dor de cabeça. Só que ele é de longo prazo, você vai ver também vencimentos de 2040, 2050 e daí para cima. Então, se você resgatar esse carinha antes, você também pode sofrer aí com esse evento da marcação a mercado, tá? E aí um outro ponto que você tem que ficar atento é que, novamente, como a Selic está subindo, esse cara ele tende a não ficar mais tão vantajoso. Por quê? Aí o governo começa a criar outros títulos mais vantajosos e esse título seu acaba ficando desvalorizado, ainda mais pelo tempo que você vai ter, né? Se você investir hoje, 2021, até 2045, é muito tempo, então nesse período você provavelmente vai enxergar outros títulos sendo criados e aí você vai ter outros títulos que serão talvez mais vantajosos e que faça com que esse seu título fique mais desvalorizado. Então, se você tentar resgatar ele com antecedência, você vai sofrer com esse evento da marcação ao mercado e você pode ter também um pequeno prejuízo.
tá? Mas calma que isso daí não é de todo o ruim, porque a gente também consegue tirar proveitos, né, desses ciclos do mercado, da economia. Como assim, Leandro? Então, como eu falei, existe estratégia, né, para todos os tipos de investimento. A gente já falou aqui dos riscos de cada um, né? E a gente também consegue tirar proveito da marcação ao mercado. Eu mesmo já fiz isso. Eu tenho um vídeo onde eu mostro que eu tive, acho que, uma rentabilidade de mais de 1000%, né, no Tesouro IPCA, se eu não me engano, em menos de um ano. Eu vou deixar o link aqui no card, porque justamente eu aproveitei desse momento da marcação ao mercado. E como eu consigo fazer isso, né? Qual é a estratégia que eu utilizo? Como a gente está num ciclo de retomada da Selic, eu particularmente não gosto de investir nesses títulos pré-fixados, seja o IPCA pré-fixado ou o título pré-fixado, justamente porque eles podem sofrer com esse evento da marcação ao mercado. Então, como a Selic está subindo agora, para mim não vai ter vantagem nenhuma resgatar esse título, ele vai estar valendo menos. Só que a partir do momento que a gente tiver o Tesouro Selic, né, no ciclo dele de baixa, quando ele começar a cair, esse é um momento talvez interessante para você poder olhar os tesouros pré-fixado, né, ou o IPCA pré-fixado e o título pré-fixado. Por quê? Você vai estar comprando um título pré-fixado a, por exemplo, 11% ao ano, vai estar talvez bem próximo ali do que a Selic estiver pagando, só que ao contrário do cenário que a gente já viu, de você ter um prejuízo, a Selic ela vai estar com a perspectiva de baixa, né? A gente vai estar com as projeções aí da Selic caindo, e se a Selic começar a cair, o que acontece com o seu título que está pagando mais do que a Selic, né? Ele está te pagando 10% e vamos supor que a Selic começou a cair de 7 para 6 para 5. Esse seu título de 10% ele começa a se tornar mais valioso no mercado. Então as pessoas começam a pagar mais por ele. Logo, se você vender esse título, né, resgatar ele com antecedência antes do seu vencimento, você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, né, do que esses 10% que ele te prometeu ao ano. Eu tenho esse exemplo, né, no vídeo que eu comentei aí, eu trouxe isso na prática para vocês. Então por isso que é muito importante, jovem, a gente conhecer desses ciclos, né, da economia e entender cada tipo, né, de perfil e de título que você vai investir para você poder ter exatamente a melhor estratégia para os seus investimentos e evitar perder dinheiro, né? Como o Warren Buffett diz aí, né? Ele tem lá as regras, né? A primeira regra é nunca perca dinheiro e a segunda regra também não esqueça a regra número 1. Então, quanto mais você conhecer desses macetes, dessas artimanhas, você vai ficando mais calejado, você vai tendo aí uma estratégia melhor para você sempre tirar proveito, independente dos ciclos da economia. Beleza, jovem? Esse é o tipo de vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se ficou muito cansativo, se ficou muito extenso. Eu gostaria muito de um feedback de vocês. Se vocês puderem deixar aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Novamente, eu te convido ainda também, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue no Instagram, tem um conteúdos aí diário para vocês, box de perguntas. Se você ainda não deixou o like também, me dá essa moral, me dá uma ajuda aí pra gente continuar crescendo o canal, para trazer mais conteúdo, né? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você estar sempre junto aí com a gente nos próximos vídeos. Fechou? Bom, eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço para vocês. Sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!